Olá, amados! Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja inundando os nossos corações. Eu quero ler um texto da Palavra de Deus que se encontra em Mateus, capítulo 28, versos de 1 a 10. Diz assim a palavra do nosso Deus. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. Eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando no sepulcro, rolou a pedra de entrada e assentou-se sobre ela. A sua aparência era como de um relâmpago e as suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo. Eu sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus saiu ao encontro delas e disse: salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos que dirijam para a Galileia, lá eles me verão. Vamos orar? Obrigado, Deus, por esse dia. Obrigado pela certeza que nós temos de que Jesus verdadeiramente ressuscitou. Abençoe a tua palavra e esteja abençoando as nossas vidas nesse momento. Cuida de nós, em nome de Jesus. Amém. Victor Hugo, grande filósofo, pintor, ele disse que não há nada como o sonho para criar o futuro. Martin Luther King, pastor batista, grande líder norte-americano da luta contra o racismo, certa vez ele pronunciou um sermão que tinha o título: Eu tenho um sonho. Quem entre nós nunca sonhou? Quem entre nós nunca teve seus sonhos? Porque cá para nós, pouco ou muito, sempre nós sonhamos. Como filhos, nós sonhamos em tentar agradar os nossos pais. Como pai, nós sonhamos em estar providenciando o melhor para os nossos filhos. Como igreja, nós sonhamos em estar procurando fazer a vontade do Senhor e estar adorando a Deus e estar servindo uns aos outros como Cristo nos ensinou. Por isso que nesse momento nós contaremos a história de duas mulheres, de Maria e Maria, que por causa de um grande sofrimento, elas pararam de sonhar. Eu falo Maria e Maria, pois o texto nos diz assim, mas elas poderiam ter muitas vezes o meu nome, ou poderia ter o seu nome que me assiste nesse momento. Porque é a história muito parecida com a minha, com a sua história. Pessoas que, como nós, que em meio a lutas, em dado momento desanimaram, resolveram entregar os pontos, mas tiveram a oportunidade de recomeçar, pois Deus as ensinou
que com ele é possível e necessário voltar a sonhar. Mas vamos contar a história do começo. Era madrugada de domingo, ainda estava muito escuro. Na verdade, as palavras não são minhas, mas sim do apóstolo João, capítulo 20, versículo 1, que diz assim, que de madrugada, ainda sendo muito escuro. Acredito eu que estava escuro por causa da negação de Pedro, que havia negado o Senhor 3 vezes. Acredito eu que estava escuro por causa da negação dos próprios discípulos, que o abandonaram num momento tão pesado da sua vida, que foi a sua prisão e a sua crucificação. Acredito que estava escuro por causa da covardia de Pilatos, que preferiu lavar as mãos do que ter uma postura digna de um governador. Acredito que estava escuro pela própria angústia de Cristo, pelas horas de sofrimento que ele passou no martírio da cruz. E nos últimos 3 dias, o único sinal de luz que era possível ver em Jerusalém era de um pequeno grupo de mulheres que se colocavam à distância, como diz lá em Mateus 27, 55, apenas observando. É interessante que entre essas mulheres estavam 2 Marias, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago. Talvez você pode estar se perguntando por que essas mulheres estavam ali. Será que era para gritarem o nome de Jesus antes dele morrer? Será que era para preparar o seu corpo para o sepultamento? Será que seria para limpar o sangue do seu rosto? Para fechar os seus olhos como um último tributo ao seu mestre? É interessante que a Bíblia nos mostra, amados, que elas foram as últimas a deixarem o Calvário e as primeiras a chegarem no sepulcro. Eu quero abrir um parênteses aqui para mostrar a importância do trabalho das mulheres na igreja. Sempre presentes, sempre ativas, e louvado seja Deus pelo trabalho das nossas mulheres na igreja. E vale a pena nós lembrarmos também que Maria e Maria, elas não sabiam que Jesus havia ressuscitado. Ou seja, elas não estavam esperando encontrar Jesus ressurreto. Elas não tinham a menor expectativa de chegar e encontrar o túmulo vazio, pois elas não pensavam, não passava naquele momento no coração delas que elas poderiam encontrar Jesus vivo, pois dias antes elas ousavam em pensar algo assim, porque para elas já era tarde demais para elas estar pensando no incrível, elas estão pensando no extraordinário. Pois os pés que caminhavam sob as águas haviam sido perfurados. As mãos que curavam os leprosos haviam sido cravadas. As nobres esperanças daquelas mulheres foram pregadas numa horrenda cruz numa manhã de sexta-feira. Não era esperança que levaram aquelas mulheres à cruz, mas era devoção. Aquelas mulheres não esperavam receber nada em troca naquele momento, porque afinal de contas, pensando como elas estavam pensando ali, o que um homem morto tinha para oferecer, o que um defunto poderia oferecer para elas naquele momento, elas não estavam subindo para receber,
mas sim elas estavam subindo para dar. Há momentos na nossa vida em que nós somos chamados sem esperar nada em troca. E às vezes nós somos chamados para dar dinheiro a pessoas que nunca nos dirão obrigado. Às vezes nós somos chamados para perdoar aqueles que nunca nos darão perdão. Às vezes nós somos chamados para chegar cedo, sair tarde e nunca ser percebida a nossa presença. Eu quero dizer para você que nos assiste que o serviço motivado pela responsabilidade, esse é o verdadeiro chamado do discipulado. Indo contrário a muitas correntes teológicas que têm sido pregadas, ensinadas nos dias de hoje, mas o serviço motivado pela responsabilidade é o que motiva e é a verdadeira vocação daqueles que são chamados para Jesus. Viver para servir sem esperar nada em troca. Maria e Maria, elas achavam que estavam sozinhas, mas Deus estava muito alegre com a atitude daquelas mulheres e estava assistindo tudo. Pois a palavra de Deus, Provérbios capítulo 15, versículo 3, diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. E Deus tinha uma surpresa muito especial para aquelas mulheres. Nos versículos de 2 a 4 do texto que nós lemos, diz que um anjo removeu aquela grande pedra e assentou sobre ela. E estava ali meio que esperando aquelas mulheres para estar dando as boas novas. Anunciar que Jesus havia ressuscitado. E é interessante que me faz lembrar das palavras de John Stott, no seu livro O Sorriso Escondido de Deus, que ele diz que por detrás de uma providência carrancuda existe uma face sorridente. Que muitas vezes nós lemos esse texto e não damos a devida atenção. Você já parou para pensar que esse texto nos dá a impressão de que Jesus já não estava mais ali? Ou seja, que quando o anjo removeu aquela pedra, Jesus já não estava mais ali? Aí talvez surja uma pergunta para vocês entenderem a minha linha de raciocínio. Por que Jesus removeu aquela... Por que o anjo, melhor dizendo, por que o anjo removeu aquela pedra? Por que ele removeu? Por que foi necessário ele tirar aquela pedra? Será que a pedra precisava ser removida para que Jesus saísse? Seria o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o vencedor de todas, o vencedor da morte, aquele que trazeria a chave da vitória nas mãos? Será que ele não teria poder para remover uma pedra para ele sair? Eu quero que você entenda, amados, que aquela pedra ela foi removida não para Jesus, mas sim para as mulheres. Aquela pedra foi tirada não para Jesus sair, mas para que as mulheres pudessem entrar e olhar aquele sepulcro vazio. Versículo 7 do texto que nós lemos, diz que o anjo, quando mandou elas contemplarem o templo, o túmulo vazio, ele disse: vão depressa e digam aos discípulos que ele ressuscitou dentre os mortos. E ele está indo adiante de vocês para a Galileia, e lá o verão. Notem que eu já vos avisei. É interessante que quando as mulheres receberam essa ordem do anjo,
elas não contaram conversa. Não precisou o anjo dizer outra vez que elas correram para Jerusalém para avisar os discípulos. E a escuridão se foi, o sol já brilhava, o sol da justiça já brilhava naquela gloriosa manhã de Páscoa, e ainda havia uma outra surpresa reservada para aquelas mulheres. Que os versos 9 e 10 diz que de repente o próprio Jesus saiu ao encontro delas e as saudaram. E aquelas mulheres se prostraram e o adoraram. E Jesus, como se ele tivesse pensando assim, olha, eu não posso esperar, elas vieram de tão longe para me ver, eu preciso me apresentar para elas. Por que Jesus fez isso? Por que Jesus não esperou elas chegarem a Jerusalém para lá se apresentar juntamente com os outros discípulos? Porque é assim que Deus faz com os fiéis, amados. Quando o útero está velho demais para gerar bebês, Sara fica grávida. Quando o erro é grande demais para uma pessoa, Davi é perdoado. Quando a estrada é escura demais para Maria e Maria, um anjo brilha e o próprio Salvador se mostra para aquelas duas mulheres e nunca mais elas foram a mesma após aquele encontro com Jesus. O que podemos aprender com tudo isso? 2 palavrinhas. Não desista. Josué capítulo 1, versículo 9, Deus dizendo a Josué, e de tabela dizendo nos dias de hoje para nós, não te mandei eu? Esforça-te, tem de bom ânimo, não pasmes e nem te espantes, pois eu sou o Senhor teu Deus e serei contigo por onde quer que andares. O caminho é perigoso, amados. Não pare, não se assuste, porque o Senhor é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. A estrada é muito longa, não parem, porque 1000 poderão cair à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas tu não serás abalado. A estrada é muito escura, não desista, pois o Senhor é a minha luz e a minha fortaleza. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem recearei? Thomas Edison certa vez disse que a nossa maior fraqueza está em desistir. O caminho mais acertado para a vitória é você tentar mais uma vez. Deus está olhando para a sua vida, amado. E mesmo sem que você perceba, Ele está agindo nesse exato momento. E no momento exato que você precisar, Ele estará mandando um anjo para remover a pedra que está te impedindo. Olhar e olhar com os olhos da fé. Pedra essa que pode ser o resultado do exame médico, pode ser o perdão que está sendo preparado, pode ser o contrato de trabalho, o final dessa pandemia. Qual é a pedra que está te impedindo voltar a sonhar? Voltar a celebrar ao Senhor com alegria e apresentar diante dele com cânticos? Alegre-se no Senhor. O Senhor ressuscitou, verdadeiramente ressuscitou. E essa é a maior prova, a melhor notícia que nós podemos receber. Porque, como diz o poeta sacro, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Por isso não desista, amados. Não é tempo de pensar em derrota. Não é tempo de pensar em desistir. Pois se você desistir, você pode estar perdendo a oportunidade de ver a resposta das suas orações. Você tem se alegrado no Senhor? Você tem celebrado a Páscoa, a verdadeira Páscoa que mostra
a vitória de Jesus sobre a morte, a verdadeira vitória de Jesus, que Ele ressuscitando para nos dar o perdão e a alegria eterna? O que está te impedindo a tomar essa postura? Olhe com os olhos da fé, que você vai conseguir enxergar mais longe. Que como igreja, possamos estar entregando as nossas lutas, os nossos sonhos, as nossas vidas, tudo nas mãos de Deus, pois Ele sabe o que é melhor para nós. Que possamos refletir a esse respeito, que Deus assim nos ajude, e uma feliz Páscoa para você e para sua família. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar? Obrigado, Deus, porque verdadeiramente Jesus ressuscitou. Muito obrigado pela esperança viva que temos na pessoa de Jesus. Obrigado porque através da sua palavra nós podemos confiar e podemos descansar na tua providência. Abençoa esse momento, ó Pai. Abençoe, ó Pai, todos aqueles que estão passando por enfermidade e libera cura para essas vidas, ó Pai. Abençoe todas as autoridades civis e militares, abençoe todos os médicos, todas as pessoas na área da saúde, todas as pessoas que têm trabalhado para que esse Brasil continue em pé. Abençoe, ó Pai, todos os missionários na face da terra, ó Pai. Esteja cuidando do seu povo que se chama pelo seu nome. Nos dê um ótimo dia na sua presença, pois assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Que Deus o ajude e que você e sua família tenham uma feliz Páscoa na presença do Senhor. Amém.